Alô, amigos, boa tarde. Começa agora o Notícias em Debate desta tarde. Hoje o assunto é habitação. O maior sonho do cidadão é ter um teto, mas está difícil, continua muito difícil. Mas tem uma cidade que criou um esquema de regularizar moradias e terrenos que há 30, 40 anos eram de propriedade do cidadão, só que ele não tinha o documento. Como é que vai provar? Como é que vai mexer, melhorar o seu imóvel ou vender, se for o caso? Sem documento não dá. Campinas é um exemplo no Brasil inteiro hoje de regularização fundiária. E o novo secretário de Habitação do município é o nosso entrevistado de hoje. Rapidinho, só para você que não o conhece e que está em Manaus, em Belém, Santarém, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Bahia. Ele foi vereador, é vereador em Campinas no 5º mandato. O povo não erra 2 vezes, não. Se elegeu uma vez, é porque fez muito. Se elegeu 4 vezes, inteirando a 5ª legislatura, é porque trabalhou bem. Luiz Henrique Cirilo assumiu a pasta de habitação em Campinas e vai conversar um pouco com a gente e com você que está em casa assistindo. Secretário, primeira vez que o chamo assim, sempre vereador Luiz Henrique Cirilo. Boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, Elton. É sempre um privilégio conversar com você. Infelizmente, nós estamos à distância, mas o carinho que não só eu, mas toda a cidade de Campinas tem por você é algo de destaque. Então, eu agradeço a oportunidade e a todos aqueles que nos acompanham por esse importante veículo de comunicação, Notícias em Debates. É sempre um privilégio nós trocarmos algumas experiências, ideias e as atividades mais recentes que a Secretaria de Habitação de Campinas vem realizando. E avisando você que é de Campinas ou de qualquer outra cidade, que você pode interagir com a gente. O WhatsApp está na tela. Para quem tem problema de visão, eu tenho um amigo que fala, Elton, fala o número, não fala que está na tela porque eu não enxergo. 19, o código 97125-1111. Cirilo, como é que foi esse convite do Dário, prefeito, para você assumir a pasta? Elton, se você me permite, antes de entrar propriamente na pergunta, você lembrou, e o que é muito peculiar da sua parte, a sua sensibilidade em tratar todos aqueles que nos acompanham, eu fazer uma autodescrição minha, para que possa, eventualmente, alguma pessoa com deficiência visual possa ter o sentido de quem está sendo entrevistado. Eu estou sentado, eu tenho 1,74 m de altura, estou de camisa branca, de um paletó cor cinza escuro, cabelo para trás, olhos verdes, eu tenho 61 anos, pele clara. Então, eu acho que com essa descrição podem, inclusive, fazer qualquer tipo de leitura facial no sentido de descrição. Diretamente respondendo a sua pergunta, eu tive o privilégio, no meu primeiro mandato, de ser vereador com o Dário Saad, que é o atual prefeito de Campinas, aliás, prefeito reeleito, né? E no começo do ano, por ocasião dessa nova composição do seu secretariado, o Partido Podemos, que é o partido que a agremiação que eu faço parte agora,
ela tinha direito a um assento, aliás, temos 2 assentos, tanto a Secretaria do Clima quanto a Secretaria de Habitação. E o Dário sinalizou que meu nome poderia contemplar tanto o interesse do partido de ter um espaço garantido por força da coligação, como também do seu agrado, haja vista que eu havia tido um ótimo relacionamento, um bom relacionamento legislativo com ele. Nos anos seguintes, nas legislaturas seguintes, eu havia apresentado um trabalho que, na opinião dele, correspondia aos anseios da população, e quando surgiu essa possibilidade, é claro que eu consultei a minha base, consultei principalmente as pessoas mais próximas, e eu entendi que seria o momento de, pelo menos por um período, me licenciar do Legislativo e assumir essa tão honrosa carreira, também cadeira, da Secretaria Municipal de Habitação, sabendo os seus desafios, e foi nesse sentido que, uma conversa muito rápida, ele acabou decidindo pelo meu nome, e o que acaba me contemplando agora nessa realização, nesse direcionamento da habitação popular de Campinas. Então, foi muito simples, sem tantas assim pompas, mas até porque não deve ser diferente, mas o objetivo é tentar, através do trabalho, corresponder à expectativa do prefeito e, por que não dizer, de toda a população de Campinas. Até então, acumulava a Coab e a Secretaria de Habitação um grande amigo nosso, doutor Ari de Lara Romeu. Agora desmembrou. Ele ficou com a Coab e você ficou com a Secretaria de Habitação. O que ficou para você cuidar, através do pedido do prefeito, mais especificamente nessa área? Bom, nós temos aqui, dentro da Secretaria de Habitação, ela foi institucionalizada depois, inclusive, do surgimento da Coab. Primeiro, no início aí da década de 70, surgiu a Coab, a Companhia de Habitação de Campinas, e nas legislaturas seguintes acharam por bem, então, institucionalizar a Secretaria de Habitação, ficando a Coab totalmente vinculada à Secretaria de Habitação. E, por essa razão, o presidente da Coab era automaticamente o secretário de Habitação, ou vice-versa. Existe uma legislação federal que Campinas ela se adequou no sentido de deixar como presidente da Sociedade de Economia Mista a Coab totalmente com CNPJs diferentes, né? Porque o Coab tem um CNPJ e a Secretaria de Habitação ela fala em nome realmente do município, para que pudesse atuar mais ativamente em demandas específicas. Então, hoje nós temos, por exemplo, o seguinte: regularizações fundiárias. Nós temos as regularizações fundiárias de caráter social, para aquelas famílias que não têm recursos, não têm condições de ter seu imóvel regularizado. E nós temos as regularizações específicas, né? Aí, que na verdade ela tem a conotação de pegar proprietários de imóveis que têm condições, que podem pagar pela sua regularização, tudo sob o controle da própria Coab e Secretaria de Habitação, para que possa ter o seu imóvel, ou a sua região, né? o seu espaço ali, porque às vezes há um conjunto de propriedades que necessitam de regularização, então ficou a critério da própria Coab e ou Secretaria de Habitação cuidar dessa regularização. Nessa divisão, é uma divisão apenas mais técnica, porque na prática, até os prédios são um do lado do outro. O trabalho é bem harmônico. Nós temos um patrimônio muito destacado de servidores públicos que atuam na Secretaria de Habitação e ou na Coab, que acabam contemplando toda essa tratativa. E ficou a critério também da Secretaria de Habitação
as contenções. Imaginemos uma invasão, uma ocupação. Cabe à Secretaria de Habitação, através de sua diretoria de contenção, coibir qualquer ocupação irregular. Então, é uma tarefa árdua, porque você lida diretamente com seres humanos que decidiram, num determinado momento, ocupar uma propriedade, pública ou privada, e, a partir daí, a prefeitura tem que agir. Quem age é a Secretaria de Habitação, com o trabalho de contenção e ou remoção daquelas famílias. A partir daí tem inúmeros desdobramentos, como, por exemplo, o auxílio moradia. Há casos na vida real que as ocupações elas estão consolidadas, então, há 30, 40 anos, e precisa, de alguma maneira, o poder público intervir em determinado lugar, ou por melhoria do viário, ou implantação de algum parque público, e precisam aquelas famílias saírem daquela localidade. Há também uma função social. Nós não podemos tirar aquela família de lá, depois de 30, 20 anos, e despejá-la e pedir onde que vai ser colocado o seu caminhão de mudança. Há necessidade, aí entra um lado muito social, que a Prefeitura de Campinas faz eu acho que com muito esmero, com muito cuidado, que é no sentido de dar àquela família um auxílio moradia. Não é aluguel, mas é um auxílio moradia no sentido dela, tendo necessidade de um valor maior, complementar esse valor e morar, ou dividindo esse espaço com alguém da família, algum amigo, ou mesmo ela tomar a iniciativa de locar uma propriedade, para que possa o progresso seguir para frente aqui na cidade de Campinas. Então, nós temos Secretário, para não perder o raciocínio, como é que eu faço para ter esse auxílio moradia? A quem eu procuro, a quem eu recuo, e a Secretaria tem um cadastro para isso? Isso. Há necessidade do cumprimento de algumas exigências. A necessidade, por exemplo, daquela família que poderá ser beneficiada com o auxílio moradia, já estar cadastrada, já está inserida em algum núcleo habitacional de Campinas. Então, ela mora num núcleo há alguns anos, há necessidade da retirada da sua moradia, porque vai passar um viário, vai aumentar a rua, vai ter um problema de implantação de algum espaço público já previamente definido no plano diretor, e cabe à Secretaria de Habitação notificar aquela família. Falar, nós vamos ter que tirar esse imóvel desse local. É claro que a família, num primeiro momento, ela não quer isso, mas a gente sente que também não há resistência. Ou seja, há uma compreensão daquele que ocupou um imóvel irregular, que aquele imóvel não é dele, e ele precisa realmente sair. Ele ficou lá 10, 20 anos, isso não dá direito ao uso capião, se for imóvel público, e ele precisa realmente sair. Mas ele, às vezes, não está preparado para aquilo. E eu digo isso que, às vezes, famílias com poderes aquisitivos não se organizam financeiramente. Quanto mais famílias mais humildes, são famílias que necessitam dar continuidade na sua vida. Elas têm a mobília dela, que por mais que seja modesta, mas é o que ela tem filhos que precisam ter um teto. Então, o que a prefeitura faz para aquelas famílias que estão nos núcleos já consolidados, nós temos mapeamento de todo o território municipal, e nós sabemos onde tem os núcleos na cidade, e sabemos que em determinado momento, determinada região deverá receber a intervenção do poder público, seja da Secretaria de Obras, seja da Secretaria de Infraestrutura, então, Secretaria de Serviços Públicos, e em determinado momento, quando isso ocorre, as famílias elas tomam conhecimento
de que aquele imóvel vai precisar ser derrubado, porque o progresso está chegando e alguma repartição pública necessita para colocar uma melhor infraestrutura. É a, chamada desapropriação. Eu não falo esse nome tem um caráter muito jurídico no sentido de a desapropriação ela poderia gerar, o primeiro nome, algum tipo de indenização. E quando aquela pessoa constrói num local inadequado, e eu me refiro a uma propriedade pública, espaço público, ou numa propriedade particular, o efeito da desapropriação ela poderia gerar algum tipo de indenização. Se for para o imóvel particular, aí é uma discussão entre o proprietário particular ingressando com uma ação de reintegração de posse, pedindo realmente aquele imóvel, e se passou mais de ano e dia, aqueles custos deverão ser ressarcidos por força de uma decisão judicial para a família que fez o custeio. Mas nós estamos falando aqui de administração municipal, poder público, tirando eventualmente famílias de alguns espaços que são necessários para o crescimento da cidade. Então, aquelas famílias, elas têm o direito de solicitar, junto à Coab, que o bairro dela, a região dela, ou algumas casas daquela região necessitam do auxílio moradia, que elas vão desocupar o imóvel amigavelmente, para que a intenção da Prefeitura Municipal ocorra. E daí tem um cadastro, tem um contrato para que a Secretaria de Habitação firme com aquela família, para que ela comece a receber esse auxílio moradia, até que ela possa ter um encaminhamento na sua vida, ou profissional, ou pessoal, e não gere esses danos que geralmente uma desocupação possa, no primeiro momento, gerar. Entendido. Vou aqui no YouTube, Rose Caldino dá boa tarde, parabéns ao secretário Cirilo pelo trabalho. Cristiano Maria, ótimo programa mais uma vez. Entrega um assunto muito relevante com uma participação de renome. Ezequiel Mariano Freitas, boa tarde a todos. Noemi Pascoal, também dando boa tarde. E esse vem de longe, Lauro de Salvador, cumprimentando os que estão assistindo o programa. Denilson Cândido, também de Campinas, entrando, dando boa tarde ao secretário Cirilo. Cirilo, eu tenho umas fotos aqui de você participando com a comunidade campineira, que eu gostaria que você comentasse, que são essas fotos, o que representam para o cidadão recebendo esse documento. Coloca no ar aí a foto. Pode falar, Cirilo. Nós estamos aqui, esse evento ocorreu esse ano ainda, eu assumi em maio próximo passado, e esse evento foi uma noite de entrega de títulos. Quem está segurando a escritura é a beneficiária, né? Aquela que foi contemplada com a regularização fundiária, e ao meu lado, geralmente, tem servidores, né? Da própria administração municipal, porque é uma noite festiva, viu, Elton? É uma noite onde você tem o prazer, você consegue materializar, você disse bem no início, você consegue realizar o sonho da pessoa ter uma propriedade. Como nós sabemos, e você sempre muito atual sobre os temas que você aborda e avalia, a habitação é um direito constitucional, todos nós sabemos disso. O cidadão tem direito à moradia, mas isso só ele ter direito, não que ocorram os desdobramentos, que é ele ter um teto,
se não houver movimento muscular e ação efetiva do gestor público. Isso é uma máxima. Eu acho que, em sã consciência, ninguém é leviano de dizer que a propriedade não é um direito garantido na Constituição. Tampouco não contempla isso como um dos sonhos do cidadão. Se ele tem condições financeiras, se ele nasce num berço que tem um acesso à moradia, ele tem o sonho de, quando casa, quando ele se torna independente, ele tem o sonho de morar num imóvel próprio. Mas isso, ele tendo condições, ele adquire. Aí uma realidade que o Estado não deve. O Estado, que eu digo, é os poderes constituídos, no nosso caso municipal. Não deve interferir. Mas também existem aquelas pessoas mais humildes, com uma maior dificuldade de amealhar dinheiro para guardar, para ter seu imóvel próprio. Ele continua também tendo o sonho de ter sua propriedade. E fazer o quê num país tão heterogêneo como o nosso, com tantas desigualdades? Há necessidade de sentar na mesa, na cadeira, gestores que tenham realmente esse compromisso com essa população. Porque você melhorando, você dando dignidade para aquele indivíduo, nesse quesito de casa própria, eu tenho a expectativa de que nós vamos melhorar o cidadão que nós encontramos na rua, que encontramos no shopping, que encontramos na cidade, no centro da cidade, e ele tendo essa condição melhor, ele retribui a toda a sociedade de forma muito melhor. Foi aí que a gestão anterior do Dário Saad e de um ex-prefeito, que até deixou saudades aqui para nós, o Jonas Donizete, ele implantou a possibilidade de nós aperfeiçoarmos a regularização fundiária, que caminha junto com aquilo que nós estávamos conversando. Então, nós temos núcleos que antigamente, de forma muito pejorativa, muito inadequada, denominava-se favela. O termo mais apropriado, mais correto, mais elegante de você se referir a um espaço onde as pessoas não têm condições financeiras, que às vezes constrói suas casas com tábuas, com madeiras, com alguns outros objetos de construção, é núcleo residencial. Eu acho que é uma denominação própria e muito mais digna, né? Começando por aí, o respeito, acho que até pela denominação. E o que o prefeito Jonas abriu a porta e o prefeito Dário, o atual prefeito e reeleito Dário Saad, aperfeiçoou? É regularizar o máximo de núcleos residenciais que nós temos em nossa cidade. Porque no falta... Aliás, Campinas está servindo de exemplo para o Brasil inteiro. Vou pedir licença a você, secretário, por um rápido intervalo e seguimos já. O Plano Saúde e Beneficência tem esse recado para você que é empresário nas regiões de Campinas e Jundiaí. Empresário, cuide da saúde da sua equipe. Ligue agora e adquira o plano de saúde ideal para os seus colaboradores. Vai ser bom para eles e bom para você também. O código é 19 e o telefone está no vídeo. 3500 1500. Plano Saúde e Beneficência. Esse eu assino embaixo.
Estamos de volta ao vivo pela RFTV com Notícias em Debate de hoje. Agora, caminhando para a fase final. Júnior Silva entrou aqui no YouTube dando boa tarde. Luiz Lucena também fez o mesmo. A Mauri Santa Rosa, pinga fogo, diz ele, secretário. Sabemos que são muitas as demandas de uma cidade como Campinas, mas o que é melhor, pergunta o Amauri, ser secretário ou vereador? Está aí na mesa. Pergunta inteligente, Elton. Cumprimento também o Amauri, mas eu quero antes tentar concluir só um assunto, se você me permite, serei muito rápido, mas para a gente ser consistente. A cidade de Campinas, ela tem regularizado até a presente data algo em torno de 25 mil unidades. A Prefeitura de Campinas entregou algo em torno de 25 mil matrículas nos mais diversos cantos da cidade. Você não acredita, é indescritível uma solenidade de entrega de escrituras, onde todo o secretariado participa, todos os servidores da Secretaria de Habitação e Coab costumam participar, porque você vê no semblante daquele que está adquirindo a escritura, é uma escritura registrada, você vê que ele passa, aquele item, aquele sonho de ter sua casa própria, está resolvido. Agora ele pode continuar tendo outros sonhos, que é inerente ao ser humano, para que ele possa, através do trabalho, através do esforço, tentar realizar. Então, isso não tem dinheiro que pague. Eu costumo dizer que a noite de entrega de escritura é uma data a se comemorar. É uma das noites mais, assim, completas, porque você vê na prática um trabalho de 2, 3 anos de toda uma equipe, e daí vai lá o secretário, por exemplo, e entrega a escritura. Mas, ao lado do secretário que está simbolicamente entregando, tem todo um quadro funcional de pessoas que se doam. Trabalham, claro, de forma remunerada, mas eles se doam para esse dia ser o coroamento de toda uma realização. E, se você me permite, eu já entro na resposta do Amauri, para que você não fique sem esclarecimento. Ser vereador é algo indescritível. Precisa ter vontade, porque você sabe bem participar de todo um processo eleitoral. Se apresentar como candidato. E quando você vai para as reeleições, e eu consegui ter sucesso em 4 consecutivas, 4 reeleições. Eu estou realmente no 5º mandato. Você precisa mostrar o que fez. Senão você não consegue superar, transpor eventuais outros candidatos da própria chapa partidária. Então é algo super prazeroso, tem que estar no sangue, tem que estar na vontade realmente de servir. Então isso é uma coisa que você não abre mão, é servir a população, porque o político tem que ter essa vontade. Ser secretário é algo diferente. Eu costumo dizer o seguinte, eu como vereador, a cadeira do vereador, ele é de reivindicar os anseios da população ao prefeito, e ele distribui para as secretarias, para que aquela necessidade do munícipe ou de uma coletividade seja atendida. Então, eu sou um mediador, aquele que vai ser o interlocutor entre a população e o prefeito. E o secretário tem a caneta para executar. Vereador, TV você conhece, temos 30 segundos. Mas agradecer a você, Elton, pela possibilidade da gente conversar. Estou sempre à disposição, sei o seu carinho, o seu amor por Campinas, e você é muito querido. Às vezes que quiser, entre em contato, tenha a obrigação de informar com maior precisão, mas tenha a seguinte convicção: eu estou fazendo isso com muito amor, com muita dedicação, e está sendo super prazeroso ser secretário de Habitação em Campinas. Obrigado, secretário. Volta em breve para prestar as suas contas aqui no programa. Ótima tarde, se cuidem e viva a vida.